bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de... Primeiro, fome é algo natural, verdade ou não? Mas Jesus transporta a fome para o espiritual. Segundo, sede é algo natural. Não, estamos na igreja errada. É algo natural. Mas Jesus transporta a sede para o espiritual. Jesus não disse bem-aventurados aqueles que se sentem injustiçados pela Procuradoria da República e vão lá pedir justiça. Não, não é problema. Se a Procuradoria tem justiça, é teu direito. Mas não é essa a bem-aventurança. O que Jesus faz é pegar do natural, que é fome que você sente, e sede, e dizer que na mesma medida que você não consegue viver sem comer, não consegue viver sem beber, tem que estar na mesma proporção para as coisas espirituais. Na mesma medida em que você não pode hoje, quando sairmos do culto, ir para casa, simplesmente dormir, sem ter antes comido um pouco, seja assim para as coisas espirituais. Está a dizer que bem-aventurados os que têm fome. Ele está a dizer que, olha, se você pode, ou seja, não pode viver 3 dias sem comer nas coisas naturais, serás bem-aventurados se começares também a sentir sede das coisas espirituais. Serás bem-aventurado se começares a sentir fome. É verdade. As coisas espirituais. Quando ele diz justiça, não está a dizer é para ir a Deus e reivindicar, como muitos agora acham que é oração isso. Não, Deus, queremos justiça. Queremos justiça. Não, não é para dizer isso, Deus. Não é para chegar a Deus e dizer isso. Não é? Alguém aqui para pensar que Jesus está a dizer isso, não é? Que é para chegar a dizer, Senhor, hoje eu estou a orar. Eu quero justiça. Eu quero justiça. Aleluia. E Deus lá no céu dizer, meu filho, eu quero justiça. Bem-aventurado. Não, não é isso. Aleluia. Primeira coisa que nós precisamos entender nas escrituras é, a palavra justiça, segundo as escrituras, significa, primeiro, retidão. Agir com retidão, agir com integridade, agir com princípios, valores do reino dos céus. Jesus está a dizer que a bem-aventurança no homem, ou no crente, está no fato dele ter sede ou fome de ter atitudes segundo o reino de Deus. Isto era para repetir se fosse naquela igreja de lá. Mas como é esta, não vamos repetir. Aleluia! A bem-aventurança do homem está quando ele tem sede e tem fome de praticar aquilo que é do reino de Deus. Quando a moral e a ética, os valores, os princípios do reino de Deus são os que alimentam esse indivíduo, este indivíduo é bem-aventurado. Diz que, escuta, quando ele diz que tem fome e sede, está a dizer que tem prazer nisso, alimenta-se disso, anda através disso, vive através disso, só pode se mover através disso. Irmãos, nós já ficamos aqui em oração de 72 horas, verdade ou não? Você já conseguiu sair daqui até ali, assim, à vontade, com 72 horas? Se você não comeu, você não se move. Então Jesus, quando diz que tem fome, está dizendo que essa pessoa não se move sem se alimentar do reino dos céus. O prazer dele, o mover dele, o agir dele, o falar dele, o ser dele é em função do reino dos céus. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa abençoado. Só isso. Abençoado. Ele diz que abençoado. Akatekile. Lo anganindala. Aquele que tem fome de andar e viver segundo o reino de Deus. Irmãos, isto
isto parece não ser nada, não é? Ah, pastor, é uma pregação. Não! Isto é o centro da pregação. O que Cristo está nos apresentar é: ninguém pode viver a justiça de Deus se não tiver sede dela. Se ela não fizer parte do seu maior prazer, você tem que ter prazer dela. Você tem que gostar dela. Você tem que amar ela. O reino dos céus tem que ser algo que você preza tanto. Como que um homem que está no deserto e só tem uma garrafa de água e um prato de comida. São as únicas coisas que ele tem para viver. É assim como Cristo nos chama a viver para o seu reino. Aleluia! Se nós perdemos a fome e a sede do reino de Deus, significa que nós já nem fazemos parte do reino de Deus. É preciso entender isto aqui. Uma das razões do esfriamento do tempo atual é exatamente a falta de fome e sede. É verdade, meus irmãos. É verdade. É verdade. Primeiro, até de falar com Deus perdemos fome, não é? Até de ler a palavra de Deus perdemos fome, não é? Já não há nada. Nós vivemos como se tivéssemos nos salvos por nós mesmos. A consciência de Deus foi embora, evaporou. É possível um indivíduo acordar das 5 até os 5 do dia seguinte e ter se esquecido de Deus. Se esquecer que Deus existe. E só se lembrar quando lhe ligarem e dizer que há um problema. Ou quando surgir o problema à frente dele. É quando lembra que há um Deus que resolve problemas. Mas Deus está dizendo que não, eu não quero um povo assim. Eu quero um povo que tem fome e sede. Quem tem fome procura comida. Quem tem sede procura água. Mas quem está farto, mesmo que você lhe sirva, ele despreza. Estamos tão fartos que nos esquecemos daquele que nos salvou. Ainda tem alguém na igreja? Então ele diz: bem-aventurados, bem-aventurados os que têm sede e fome. Sede e fome. Coisas muito importantes. Que se eu e você desvalorizarmos, deixarmos para trás essas duas coisas, nós nos tornamos as pessoas, os cristãos mais perigosos da face da terra. Diga comigo, quais são os cristãos que não têm sede de fome, pastor? São aqueles que oram quando tem um programa. São aqueles que falam com Deus quando tem um problema. São aqueles que só respeitam Deus quando vê pastor ou quando vê irmão. Perderam fome e sede. Verdade. Quando a tua fome e sede pela justiça, pelos princípios de Deus, pelo próprio Deus, pela presença de Deus, são tão grandes, não importa o lugar, não importa o momento. Alguém ainda está na igreja? Jesus está a passar de Samaria, porque ele era mister que passasse. Sabe que o caminho de onde Jesus estava para Jerusalém era mais distante usando Samaria. É por isso que o escritor João diz que era mister, que é para explicar aos ouvintes que ele não passou à toa porque alguém que gostava de Jesus não era parecendo um masoquista, alguém que só quer sofrer. Não. Porque os ouvintes podiam perguntar: mas João, explica-nos lá, se havia uma rota mais rápida, por que não usou? Então João escreve: era mister que passasse. Ainda está alguém aqui na igreja? Então Jesus está ali. Vem a mulher e encontra ele. A mulher diz para ele: olha,
Como é que você me pede água a mim, eu que sou judia? E segundo, como é que tu dizes que vais me dar água se tu não tens nem como cartar? São respostas de alguém que acha que não tem sede. Ela acha que tem uma capacidade enorme de cartar água e quando ela beber aquela água já está tudo bem. É o nível em que nós estamos. Em que o natural é o que nos sacia. O natural é o que nos acomoda. Para ela vir cartar a água, ir beber e tomar banho, já estava tudo feito. Mas Jesus olhou para ela e disse: você tem fome, você tem sede, porque se eu te der de beber a água que eu tenho, tu nunca terás sede. Porque esta água chora para a vida eterna. É preciso anseiar esta água todos os dias. Jesus levanta no meio de um evento e todo mundo olha para ele e diz que: ei, quem tem sede, venha, venha e beba, venha e beba. Porque aquele que beber de mim jamais terá sede, porque rios e rios de água viva. Ainda está alguém na igreja? Perdemos essa sede. Perdemos. A vida, os prazeres da terra, os afazeres da terra, nos bloquearam. Nos fizeram acreditar que são suficientes para saciar a nossa sede. Desde os tempos primórdios, no tempo do Evangelho, os apóstolos trabalhavam. Os apóstolos tinham afazeres, mas foram os maiores pregadores do Evangelho. O Evangelho chegou até nós hoje através deles. Mas Pedro era pescador, João era pescador, Paulo era produtor de tendas. Todos eles tinham afazeres, mas pregaram o Evangelho. Imagina se eles tivessem sido como nós, que nos acomodássemos, porque eu hoje, este mês, vendi 15 tendas, então já não tenho sede de Deus, porque tive bons lucros com as minhas tendas. Então a minha alegria está no fato de eu ter lucrado com as tendas. E Deus fica do lado. Até quando chegar a vez em que eu não conseguir vender nenhuma, então eu voltarei a clamar a Ele. Acabou amém aqui? Então, e agora? Se eu conseguir vender 15 tendas e tive um bom lucro, até posso me esquecer da moral, da ética, da justiça de Deus, os princípios de Deus. Por quê? Porque estou farto. Já não tenho sede, não tenho fome. Mas a minha falta de sede e de fome é apenas física. Há uma sede que está lá dentro de mim, que só Cristo é que pode saciar. Alguém está aqui na igreja ainda? Todos esses homens, meus queridos irmãos, eram homens ocupados. Eram homens que tinham afazeres. Quando você olha para a Bíblia, não pensa que esses homens eram perseguidos, eram mortos porque eram preguiçosos. Não. Até porque foram eles usados por Deus que disseram: se alguém não trabalhar, que não coma. Eu não leria nenhuma escritura que foi escrita por um homem hipócrita. Quem diz que eu tenho que trabalhar para comer é porque ele também tem que trabalhar para comer. Já acabou, amém, aqui na igreja. Mas esses homens foram degolados, foram crucificados de cabeça para baixo, outros apedrejados. Por quê? Sede de justiça. Eles queriam que o reino que eles buscam, o reino que eles amam, o reino que eles têm sede e têm fome por ele, os outros também passassem a ter. Eles queriam que os coríntios sentissem fome e sede de Deus. Queriam que os filipenses também sentissem. Queriam que os romanos sentissem. Queriam que os colossos também sentissem. E o povo de Tessalônica, alguém vai dizer Tessalônica 1 e 2. Não, é o mesmo povo. Aleluia. É isso. É isso mesmo. E o povo de Tessalônica também, meus queridos,
também tinha que ter essa fome e sede. É por isso que quando você lê as cartas, diga comigo as cartas, pastor. As cartas estão para provocar fome e sede nos homens. É por isso que quando elas são escritas, elas revelam a pessoa de Jesus, para que as pessoas conheçam a Jesus e entendam quem Ele é. E na medida que eles entendem quem Ele é, vai gerando fome e sede. E na medida que eles têm fome e sede, vão praticando a justiça. Leia as cartas, você verá que Paulo recomenda aos irmãos a viverem como Cristo vivia. Leia as cartas e você verá Paulo a dizer: importa que vocês deixem o modo de viver mundano e passem a viver o modo de viver de Cristo. Importa, pois, que agora que vocês morreram com Cristo, andem como Cristo andou, porque vocês agora estão nas regiões espirituais onde Cristo está sentado e vocês estão com Ele. Fome, meus irmãos, tenham fome do céu e esqueçam a terra, porque tudo é passageiro, mas tudo é para a glória de Deus. A fome acabou. A sede acabou. Quando esta fome, querido, acaba, a fome e a sede de justiça, Deus manda outra fome. Manda uma fome por algo que vocês vão comer e não vão saciar. Está escrito isso. Permita-me aqui cometer o erro se não for. Oséias, né? Chegará tempos em que o quê? Eu, próprio Deus, mandarei o quê? Fome. E mandarei sede. Não espera essa. Porque essa não vai ser saciada. Os que andarão de um lado para o outro, mas não se fartarão, não serão sácios. Ah, pastor, ele estava a falar da fome na terra. Não, não tem nada a ver. Sede de palavra, sede de orar, sede de tudo isso, e o próprio Deus não te deixar você ficar satisfeito. Ir à igreja, ouvir palavra e não ouvir palavra. Não estava a dizer? Porque o próprio Deus te entrega a essa sede. O que Deus está a dizer é importante que você tenha sede. Não a sede que ele vai criar segundo Oséias. Não a fome que ele vai criar, mas a fome que você próprio é que estabelece dentro de ti. Ele está dizendo que tenha sede. Bem-aventurados os que têm, os que criam, os que anseiam, os que estabelecem no seu coração honrar, buscar, adorar, servir ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Bem-aventurados são. Bem-aventurados são. Sabe, meus irmãos, nós estamos numa época em que os irmãos e eu invertemos a bênção, verdade ou não? Verdade ou não, irmão amor? Invertemos a bênção. Jesus está a dizer que a bênção não consiste primeiro no material. Não. Jesus está a dizer que a bênção consiste no ser. Quando eu vivo a palavra de Deus, eu sou bendito aos olhos de Deus. E quando eu sou bendito aos olhos de Deus,
o Deus dos céus passa a conhecer a minha vida. E Ele se torna uma coisa que a Bíblia fala acerca dele. E nós todos sempre cantamos aqui. Dizemos que Ele é Jehová Jireh, não é isso aí? Que significa provedor. Então, Deus é provedor naqueles que Ele conhece. Alô? Perceba isto aqui. O material não é o elemento base para Deus construir relação com o homem. Não confunda Deus. Deus cria relação com os homens por causa da filiação que Ele quer dar aos homens. Ou seja, Deus quer adotar os homens como seus filhos. É a base principal. É por isso que João diz que Deus ama o homem e dá o Filho para que o homem não pereça e tenha vida eterna. Então, a razão pela qual Deus se relaciona e se aproxima dos homens não é o material. Não confunda Deus. Talvez quem diz isso esteja a pregar sobre Mamon. Mas se estiver a pregar sobre Jeová, há de entender que a razão de Deus se aproximar de nós é Ele querer nos tornar seus filhos. Entendeu o que estamos a dizer aqui? Se você esquecer isso, você vai se perder buscando um Deus qualquer aí. Vai se perder e começar a buscar um Deus materialista. Não. Nosso Deus não é materialista. É um Deus que pode até dar o material, mas é um Deus que se relaciona com as pessoas por aquilo que Ele é e por aquilo que elas são. Ninguém está aqui na igreja. Não é um Deus que diz que se você vir a mim, vou te dar isto. Todos nós, até quando alguém chega para nós e diz, olha, se você vier ter comigo, falar comigo, eu vou te dar coisa X. Primeira coisa que nós ficamos é aborrecidos. Ele pensa o quê? Pensa que eu sou uma pessoa que gosta de coisas. Não sei o que, ele não podia vir ter comigo de boa forma, dizer que é para eu fazer aquilo ali. Mas agora já fico ofendido porque ele me acha materialista. Agora imagina Jeová. Entre eu e Deus, quem tem mais reputação? Quem tem mais valor? Deus se relaciona com as pessoas por aquilo que elas são. Por isso que Deus não precisou que ninguém lhe desse alguma coisa para que ele desse o seu filho. Porque a relação dele não depende do que as pessoas lhe dão, nem do que as pessoas têm, nem do que as pessoas serão financeiramente ou materialmente, mas por aquilo que as pessoas serão no que diz respeito à natureza de Deus. Ou seja, as pessoas deixarão de ser mortos e passam a ter vida. As pessoas deixarão de ser perdidas e passam a ser salvas. As pessoas deixarão de ser deambulantes e passam a ter uma morada nos céus. Ninguém está aqui na igreja. Isaías diz que nós éramos ovelhas perdidas e sem pastor. É por isso que Deus nos reconciliou, para nos pastorear. Agora, o material, irmã, é aquilo que nós dissemos. Deus tem características. Por ser provedor dentro do vosso relacionamento. Escuta isto aqui, meu irmão. Não, é importante perceber isso. As coisas que Deus vai fazer materiais na sua vida não são resultantes da intervenção da igreja. Entendeu o que estou a explicar aqui? A provisão de Deus na sua vida, no seu dia a dia, é resultante da sua comunhão pessoal com Ele. Não é porque você vai à igreja que Deus vai te dar as coisas materiais. Não. Não é porque o pastor está a chegar aqui pregar que você vai ter coisas materiais que você há de ter. Não! É porque você... Escuta o que Deus diz que... O que Paulo diz que... Este mesmo Deus, que nem o seu filho próprio poupou, não nos dará Ele também as outras coisas. Mas isso é fruto do quê? Do relacionamento entre eu e Deus. Não tem nada a ver com a igreja.
pastor. Não, pastor também, no seu relacionamento com Deus, Deus lhe ajuda naquilo que ele precisa. Ninguém está aqui, eu já percebi, pai. Só podemos marcar para outra igreja, pai. Esta igreja não. Está a entender bem isso aqui, meu irmão? Se você for um bom leitor da Bíblia, vai entender o que estou a dizer aqui. É por isso que quando irmãos na igreja de Colossos, salvo eu, ou Filipe, começavam a relaxar porque já eram crentes, achavam que andam a acordar, melancias caírem, batatas caírem, pode dizer, ei, quem são esses que estão aí sentados aí? Vão trabalhar. Por quê? Porque ele sabia que essas coisas são construídas no cotidiano, no relacionamento pessoal que a pessoa teria com Deus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ah, não, eu vou à igreja porque lá tem a minha bênção. Não. You are wrong. You are what? You are what? Wrong. Acabou, amém já? Então, o que é que nós fizemos? Diga comigo, o que é que nós fizemos, pastor? Nós deixamos, só para concluir, de olhar para o principal e começamos a nos focar naquilo que não é principal. E quando nós olhamos para aquilo, muito para aquilo que não é o principal e nos esquecemos do principal, automaticamente se esfria a nossa paixão por aquilo que é principal. É por isso que Deus, meus irmãos, quando Ele nos chama para o equilíbrio. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz que diga aos ricos para que eles não depositem a sua fé na sua riqueza. Não estava a dizer que era para acordar e entregar a riqueza deles, mas estava a dizer que, ei, consumam as vossas coisas, mas a vossa fé tirem daí e coloquem lá. Porque uma vez que vocês colocarem ali, a fome e a sede de Deus vai acabar. Ele não proibiu eles de continuarem ricos. Escreveu para Timóteo, não é isso que está escrito em Timóteo. Não lhes proibiu, ele disse, continuem ricos, continuem a fazer vossos negócios. Até porque ele que disse que não trabalha, não. Mas disse, não pega a fome e a sede que você tem que ter por ali. Fome e sede é para lá. Aí é para você trabalhar. E fomos esfriando, meus irmãos. E Paulo diz para Timóteo, cuida-te do amor ao dinheiro. Ah, pastor, Paulo estava a dizer que não era para Timóteo ter dinheiro. Não é isso. Paulo estava a dizer que não é para Timóteo ter a vida privada. Não é isso. Paulo estava a dizer para Timóteo não casar. Não é isso. Paulo estava a dizer que Timóteo não é para... Não é isso. Mas estava a dizer, olha, se o teu amor, irmãos, amor é o sentimento mais sublime que pode existir na vida. Escuta, até o próprio Deus, para mostrar-se diante da humanidade como um benfeitor, usou a expressão amor. Deus amou e deu o seu filho. Ou seja, como prova para dizer que eu estou a dar o meu filho, ele usou dessa expressão amor. Para você levar amor, o tasagama dólar. Irmão, esqueceu de você lhe mostrar $1, já esqueceu o Senhor. Você diz, escuta aqui, hoje, esse dinheiro estou a dar, não é para você ir à igreja, ouviu? Sim, amém. Esse dinheiro estou a dar, não é para você mais buscar o teu Deus, sim, amém. A partir de hoje, você vive assim, não quero mais saber. Não, você está entendendo? Irmãos, estou a dar exemplos que podem não parecer reais e diretos, mas eu estou a trazer-te aqui uma realidade em que, por muitas vezes, por causa da nossa própria vida, nós nos esquecemos do Senhor. Pode não ser simplesmente só vir à igreja ou ir à igreja, mas nós mesmos, se nós fizermos uma reflexão aqui, da nossa própria vida, podemos entender, é um dia só, quantas vezes nos lembramos do Senhor. Lembramos-nos que é pecado uma coisa quando já pecamos.
Jesus está dizendo o contrário. Ele está dizendo que tem que ter sede de justiça. Por quê? Porque aqueles que têm sede serão fartos. Como é que serão fartos? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, meus irmãos, aqueles que têm fome e sede de justiça são aqueles que viveram pegando a justiça, se alimentar dela, não é? Viver nela. Não importa o pecado se vem de lá, eu vou deixar, não vou tocar, não é? Ele vive na justiça. Com todas as mãos ele alimenta-se da justiça. Está vendo quando você está com aquela fome, com aquela sede, você pega água. Quer dizer, você come como se fosse alguém que não está. Alguém já sentiu fome de verdade aqui? Em que você começa a comer, as pessoas quando olham para ti, começam a se perguntar: este aqui está há quantos dias sem comer? Está bem esse jovem? Mas é porque a fome é tanta. Então, aqueles que têm fome de justiça, sede de justiça, não têm tempo para olhar o que está ao seu redor. Os que estão ao seu redor é que olham para ele. Ele está a comer a justiça. Ele está a comer os valores de Deus. Ele está a comer a palavra de Deus. Está a honrar a Deus. Então, Jesus diz que sim. Continua com essa fome, porque quando eu voltar, eu vou te fartar. Então ele vai dizer em Apocalipse, diz que sim, é verdade, bem-aventurados aqueles que permaneceram assim com as vestes limpas, porque eu vou enxugar as suas lágrimas, não terão mais fome e não terão mais sede. Chegará um tempo em que vamos ser fartos, vamos estar na presença do Rei. A nossa fartura será olhar para o Rei e os nossos olhos contemplarem a sua glória. O escritor Apocalipse diz que o próprio Senhor será a nossa luz. Não haverá necessidade de haver sol e nem nada. Que fartura! Que fartura! Seremos fartos, seremos alimentados pela presença de Deus. Aleluia! É melhor ter essa fome de justiça agora, porque o tempo de fartura está a vir. Estaremos na presença do Rei. Se você puder aplaudir, aplauda. Se você puder glorificar, glorifica. Ah, meu Deus. Paulo diz que ninguém que é alistado para algo milita pelas coisas pelas quais não foi alistado. Um soldado, quando está na guerra, a sua atenção total está na guerra. Ligam para ele, morreu fulano, não sei aonde, ele está na guerra. Mas era a pessoa que você muito amava, ele está na... Então o exemplo de Paulo é este. Só poderão ser fartos aqueles que tiverem se focado na fome e na sede da justiça. Essa sede e fome é foco. É estabelecer-se ali, na justiça de Deus. Alimentar-se dela todos os dias. Sem se importar com as demais coisas. Ah, pastor, mais uma vez está a dizer que não é para me importar com o meu casaco, com o meu sapato, com o meu trabalho. Não é isso. Tem que perceber o que estamos a dizer. Tem que ir atrás. Tem que cuidar de si. Mas tem que prestar atenção. Não é pecado trabalhar. Pecado é colocar qualquer coisa acima de Deus. É quando a tua vida de buscar a Deus começa a esfriar por causa do trabalho. Ah, então agora que percebo que o meu trabalho me tira muito tempo, eu nem consigo ir à igreja, não consigo, não sei o que. Meu irmão, o salmista diz que quando eu quero orar, a minha alma, eu digo a minha alma, louve ao Senhor. Eu digo a minha alma, louve ao Senhor. Quando a sede vai embora e a fome vai embora, nem a nossa alma já não diz nada. A única coisa que a nossa alma começa a contar são novelas e filmes. Começa a ficar mais fácil falarmos daquilo que não falávamos no passado. Porque já estamos fartos, estamos sácios do mundo. E não temos mais fome de Deus. Alguém quer fome de Deus aqui? Vamos falar com Deus nesta noite. Vamos falar com Deus. Coloque-se de pé. Amém ou não amém?